Eu acho que esse vai ser um tema mais complicado de se falar. E primeiro, para que público eu quero atingir com esse vídeo? Eu acho que quando a gente fala de questão financeira, dificuldade financeira, engloba muita gente, querendo ou não. Porque todo mundo, independente de classe social, é claro, quem tá mais acima não, mas todo mundo ali da média para baixo vai ter problemas financeiros, vai ter dificuldades. E é algo difícil de lidar, algo difícil de até definir assim um público-alvo, porque é muito abrangente. Mas eu queria falar para quem está com uma situação onde há uma certa privação na vida da pessoa. Pessoas que, por exemplo, não podem escolher exatamente o que comer. Eles comem o que dá para comprar. Que é uma boa parte do povo brasileiro devido à situação atual. Mas eu sei que tem gente que tá numa situação tão ruim que nem tem acesso a um celular, então acho que esse público não tem como atingir porque é um vídeo do YouTube, né? Então necessita algo para ser assistido. Mas no geral eu quero atingir esse público que tá próximo disso, mas que consegue ter um celular. E é óbvio que o que eu vou falar aqui vai ser para quem tá acima também, porque eu quero abranger de uma forma mais como isso afeta psicologicamente do que a forma mais social mesmo. Primeiro, se você está numa situação onde você tem que se privar de muita coisa, eu acho que você tem que ter uma noção de que a sua situação não define quem você é. Você pode, talvez, devido à forma como você está, a situação que você está financeiramente abaixo de outras pessoas, você se vê abaixo como pessoa. Mas você tem que entender que não é o caso. Isso não define você. Você é uma pessoa, um indivíduo com capacidades e habilidades que são suas. Isso é o que define você. Pelo menos é o que eu vou tentar passar aqui, porque a definição de pessoa é algo muito complicado. A definição de cada indivíduo é uma questão filosófica muito a ser debatida. Mas a primeira coisa que eu queria dizer era isso. Você tem que ter a noção de que isso não define quem você é. Não se limite à situação que você está agora. Tenha a noção de que você está nessa situação, mas isso não define quem você é e isso não define como a sua vida vai ser para sempre. Essa é uma situação que pode ser mudada. Você tem a capacidade de mudar. Mesmo que pareça que não, você tem sim essa capacidade. Mesmo que pareça algo extremamente difícil. E a segunda coisa é justamente essa. Você saber que tem a capacidade. E mais uma coisa. Você aceitar que às vezes você vai ter que fazer coisas que não são tão agradáveis. Eu não tô falando de fazer coisa errada aqui, eu tô falando de fazer certos serviços que a maioria das pessoas não quer, porque você não tem escolha. Talvez você já esteja na situação onde você é obrigado a ter um serviço ali que é horrível, mas você tem que aturar. Então eu acho que você tem que entender que na situação em que você se encontra, infelizmente não tem escolha, mas você tem que ter noção de que isso é temporário. Mesmo que isso te esgote muito, você tem que buscar uma forma de sair disso. Você deve sim fazer o possível para sobreviver, mas buscando melhorar. Então, eu sei, é cansativo, principalmente eu imagino quem pega 3 horas de condução, 3 para ir, 3 para voltar, é realmente exaustante essa palavra? Acho que sim. Mas você tem que ter noção de que se você não tentar se esforçar um pouco mais, você vai viver isso pra sempre. E claro, isso é injusto, realmente é injusto, não tem como negar. Tem pessoas aí que tem, sei lá, 10 horas do dia livre. E você tá aí, você tem 1 hora ali pra você fazer o básico e se preparar para outro dia. E aí vem alguém te dizer que você tem que ainda gastar esse tempo pra se esforçar mais pra tentar mudar alguma coisa. Não parece justo. E não é. Realmente não é. Mas infelizmente é a escolha. A escolha que você tem é essa. Não tem outro meio de melhorar a sua situação que não sendo esse esforço extra. A menos que você esteja em algo que haja uma perspectiva de progressão. Digamos que você está numa carreira, está em algo ruim, mas você está buscando
uma forma ali de ou diminuir o tempo que você trabalha ou aumentar o quanto você ganha para posteriormente conseguir sair disso. Então, sim, existem várias opções. E se você é jovem e não tem alguém para ser mantido por você, que eu creio que seja o caso de boa parte que estão me assistindo, porque quem procura esse tipo de conteúdo geralmente são mais pessoas jovens mesmo. Peraí que o sol tá batendo ali. Eu acho, e eu não quero te induzir a tomar nenhuma decisão errada, mas eu quero que você, pelo menos, dá a possibilidade de você cogitar, arriscar. Mas, de novo, não tô falando pra fazer nada ilegal. Tô falando pra você arriscar, talvez deixar o que você está fazendo para procurar algo melhor. É claro que, dependendo da sua situação, eu falo se você não tem... Assim, se você é um jovem que está numa situação difícil, mas que ainda tem como você se manter ali por alguns meses, ou tem alguém para manter você, que imagino que seja um pouco difícil, mas para você tentar arriscar alguma outra coisa, talvez trocar de emprego, algo assim, talvez estudar para um concurso, alguma coisa desse tipo, talvez estudar alguma matéria para um trabalho específico, sei lá, estudar programação, algo desse tipo. Então, se você tem essa chance e você é jovem, eu acho que você deveria aproveitar isso, porque a juventude ali acho que até os 25, 27, talvez até os 30, é um período que dá pra arriscar. É o melhor período que você tem pra arriscar, porque é o tempo que você tem pra testar as coisas. Enquanto você não tem um rumo bem definido pra sua vida, você tem muito o que escolher. E é claro, eu, um cara de 22 anos aqui falando de jovem, sendo que eu também sou um, né? Mas é o que eu quero dizer. Você tem que não ficar preso ao que você tem agora. Porque, querendo ou não, às vezes, se manter no que você tá tendo pra sobreviver é o que vai fazer você ficar preso nisso pra sempre. Mas eu não quero induzir a nada, porque é uma decisão realmente muito complicada, muito perigosa de certa forma, porque dependendo da sua situação, talvez deixar tudo seja um grande erro. Talvez você não possa, e eu quero que, se você for pensar em deixar tudo, você reflita realmente, você realmente pense bem nisso. Eu não quero lhe induzir, já falei isso acho que umas 3, 4 vezes seguidas aqui, mas eu não quero que você tome uma decisão precipitada. Não é o meu objetivo aqui. Eu só quero fazer você refletir sobre a possibilidade de uma mudança. Mas como eu disse que eu queria tomar um rumo mais de como isso afeta a gente mentalmente, principalmente porque eu acho que é uma situação que é difícil de você conseguir sair se você não tiver mentalmente bem, eu não vou dizer, porque eu acho que é difícil você estar mentalmente bem com tanta coisa para lidar, mas pelo menos é quase estável, ou próximo de estável, porque se você não tiver com seu psicológico minimamente funcional, é muito difícil que você vá conseguir encontrar uma solução de fato. Olhando de fora parece até fácil achar uma solução, porque olhando de fora você não tem aquela preocupação, você não tá ali na pele da pessoa tendo que encarar estresse, a dúvida de se você vai conseguir dar as contas no fim do mês. Então eu acho que o primeiro ponto é que quando você está nessa situação, você tende a se inferiorizar muito, que é o que eu já disse antes. Você pode acabar se vendo como inferior às outras pessoas, muito pela comparação. E acho que hoje em dia é muito pior do que o que era quando pessoas tinham dificuldades financeiras antigamente, porque hoje em dia tem as redes sociais, você está se comparando com todo mundo, não é só com seu vizinho que está numa situação parecida, você está se comparando com todo o mundo, literalmente. Então você tá aí, você trabalha 8 horas por dia, mais 4 horas só de locomoção, chega em casa cansado, tem que comer, dormir e se preparar para outro dia de novo, e é isso. E aí você pega, sei lá, no pouco tempo que você tem, e vê lá um moleque de 17, 18, 15 anos que tá ganhando milhões aí por mês. Então é realmente difícil, querendo ou não, é difícil não se comparar. Eu admito que é difícil,
Mas a gente tem que entender que, infelizmente, o mundo é assim, o mundo não é justo. Existem pessoas que são mais beneficiadas e existem pessoas que vão ter mais dificuldade, querendo ou não. Desde quando a gente nasce, a gente já tem, assim, uma definição da dificuldade que vai ser a nossa vida, até certo ponto. Claro que isso não é algo fixo, você não deve se prender a isso. Você, como eu falei, você pode mudar, então você tem que buscar mudar e entender que você pode mudar, que isso é algo temporário. E esse temporário, eu quero falar que é temporário, mas também não é um temporário assim que você vai resolver de forma imediata. Infelizmente, muito infelizmente, é algo que leva tempo, pode ser meses, talvez anos, mas você tem que entender que há uma solução, há uma saída para isso, e você deve buscar isso. E acho que nesse processo de buscar a melhoria, eu acho que você tem que aceitar não seria a palavra, respeitar que às vezes você não vai conseguir dar conta, às vezes você não vai conseguir estar com energia para isso, porque é desgastante, é uma situação desgastante de fato, como eu já disse. Então você tem que se permitir às vezes falhar, porque querendo ou não, você vai falhar. Infelizmente, não tem como todos os dias você estar ali conseguindo dar o seu melhor sempre. Principalmente nessa situação, que onde você está cheio de estresse, desgastado fisicamente, emocionalmente. Então, entenda que você é capaz, mas vai ter dia que vai parecer que não. E nesses dias que parecer que não, é que você tem que entender que não, eu só estou cansado. Isso não quer dizer que eu não consigo. Só quer dizer que eu preciso descansar. E eu sei, infelizmente, às vezes você vai ter esse momento de eu preciso descansar e não vai ter como ter esse descanso. Mas eu sugiro nesses casos você tentar pelo menos amenizar um pouco o seu esforço. Isso é um pouco contraditório, né? Parece que eu estou dizendo para você não se esforçar. Mas é porque esforço demais vai acabar com você. Você tem que se esforçar para melhorar e não se esforçar ao ponto que você vai se destruir. E nisso de não se esforçar demais, eu acho que tem uma questão importante, que é você não se privar de ter algum lazer. É claro que a situação talvez já impeça você de ter, já lhe prive, mas se a sua situação não priva você de ter algum nível de lazer, eu acho que você não deve voluntariamente se prisar disso. Prisar? Privar. Nossa, prisar. Você não deve ser... Eu me desconcentrei um pouco aqui. Você não deve se privar de forma voluntária. É claro que você vai ter que abrir mão em certo nível, mas não se privar completamente. Porque, querendo ou não, esses momentos de lazer vão ser o que vão dar o seu descanso para você conseguir se revitalizar, para continuar suportando o que você está vivendo, até o momento em que você consiga mudar isso, e aí você consiga realmente ter um lazer mais eficiente. Mas bom, esse vídeo eu acho que já ficou bem longo, bem mais longo que todos os outros. Eu futuramente pretendo trazer um vídeo com formas de sair de uma situação financeira complicada. Eu não sei se muito em breve, tenho que elaborar um pouco isso. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que tenha lhe ajudado de verdade. E eu sou o Trovão e esse foi mais um vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. Se tiver gostado, por favor, deixe seu like, se inscreva. E é isso.